1 Reis 4. O rei Salomão reinou sobre todo Israel. Eram estes os seus homens principais: Azarias, filho de Zadok, o principal; Eliorefe e Aias, filhos de Ziza, eram os secretários. Josafá, filho de Ailude, era o cronista. Benaia, filho de Joiada, era comandante do exército. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. Azarias, filho de Natã, era intendente-chefe. Zabude, filho de Natã, ministro amigo do rei. Aizar, mordomo. Adonirão, filho de Abidar, superintendente dos que trabalhavam forçados. Tinha Salomão 12 intendentes sobre todo Israel, que forneciam mantimento ao rei e à sua casa. Cada um tinha de fornecer durante um mês do ano. São estes os seus nomes: Ben-Ur, nas montanhas de Efraim; Ben-Dequer, em Macás; Salabim, Bet-Semes, Elon e Bet-Anã; Ben-Ezed, em Arbote, e a este pertencia também Socó e toda a terra de Efer. Ben-Abinadab tinha toda a cordilheira de Dor. Tafate, filha de Salomão, era sua mulher. Baaná, filho de Ailude, tinha a Taanaque e a Megido, e a toda a Bet-Sean, que está junto a Zaretã, abaixo de Jezreel, desde Bet-Sean até Abel-Meolá, até além de Joquimeão. Ben-Geber, em Ramote de Gileade, tinha este as aldeias de Jair, filho de Manassés, as quais estão em Gileade. Também tinha a região de Argob, a qual está em Bazã, 60 grandes cidades com muros e ferrolhos de bronze. Nadab, filho de Ido, em Manaim; Aimaas, em Naphtali, também este tomou filha de Salomão por mulher, a saber, Basemate. Baaná, filho de Azuai, em Azer e Bealote. Josafá, filho de Paruá, em Isacar. Simei, filho de Elá, em Benjamim. Geber, filho de Uri, na terra de Gileade. A terra de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. E havia só um intendente nesta terra. Eram, pois, os de Judá e Israel muitos, numerosos, como a areia que está ao pé do mar. Comiam, bebiam e se alegravam. Dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito, os quais pagavam tributo e serviam a Salomão todos os dias da sua vida. Era, pois, o provimento diário de Salomão 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha, 10 bois cevados, 20 bois de pasto e 100 carneiros, afora os veados, as gazelas, os corços e aves cevadas, porque dominava sobre toda a região e sobre todos os reis aquém do Eufrates, desde Tifsa até Gaza, e tinha paz por todo o derredor. Judá e Israel habitavam confiados, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Tinha também Salomão 40.000 cavalos em estrebarias para os seus carros e 12.000 cavaleiros. Forneciam, pois, os intendentes provisões, cada um no seu mês, ao rei Salomão e a todos quantos lhe chegavam à mesa. Coisa nenhuma deixavam faltar. Também levavam a cevada e a palha para os cavalos e os jinetes,
para o lugar onde estivesse o rei, segundo lhes fora prescrito. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que de todos os do Oriente e dos que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Israelita, e do que Emã, Calcol e Darda, filho de Maol. E correu a sua fama por todas as nações em redor. Compôs 3.000 provérbios e foram os seus cânticos 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até ao esopo que brota do muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinha gente a ouvir sabedoria de Salomão e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. 1 Reis 5. Enviou também Irão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai, pois Irão sempre fora amigo de Davi. Então Salomão enviou mensageiros a Irão, dizendo: Bem sabes que Davi meu pai não pode edificar uma casa ao nome do Senhor, em seu Deus, por causa das guerras com que o envolveram os seus inimigos, até que o Senhor lhes pôs debaixo dos pés. Porém a mim o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados. Não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Pelo que intento edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi meu pai, dizendo: Teu filho, que porei em teu lugar no meu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Dá ordem, pois, ao rei do Líbano, me cortem cedros. Os meus servos estarão com os teus servos, e eu te pagarei o salário destes, segundo determinares, porque bem sabes que entre o meu povo não há quem saiba cortar madeira como os sidônios. Ouvindo Irão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse: Bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este grande povo. Enviou Irão mensageiros a Salomão, dizendo: Ouvi o que mandaste dizer, farei toda a sua vontade acerca das madeiras de cedro e de cipreste. Os meus servos as levarão desde o Líbano até o mar, e eu as farei conduzir em jangadas pelo mar até o lugar que me designares, e ali as desamarrarei e tu as receberás. Tu também farás a minha vontade, dando provisões à minha casa. Assim deu Irão a Salomão madeira e cedro e madeira de cipreste, segundo este queria. Salomão deu a Irão 20.000 coros de trigo para sustento da sua casa, e 20 coros de azeite batido, e o fazia de ano em ano. Deu o Senhor sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. Havia paz entre Irão e Salomão, e fizeram ambos entre si aliança. Formou o rei Salomão uma leva de trabalhadores dentre todo Israel, e se compunha de 30.000 homens, e os enviava ao Líbano alternadamente 10.000 por mês. Um mês estavam no Líbano e 2 meses cada um em sua casa, e Adonirão dirigia a leva. Tinha também Salomão 70.000 que levavam as cargas e 80.000 que trabalhavam pedra talhavam pedra nas montanhas. Afora os chefes oficiais de Salomão, em número de 3.300, que dirigiam a obra e davam ordens ao povo que a executava. Mandou o rei que trouxesse pedras grandes e pedras preciosas e pedras lavradas para fundarem a casa. Lavraram-nas os edificadores de Salomão e os de Irão, e os gibitas, e preparavam a madeira e as pedras para se edificar a casa. 1 Reis 6.
No ano 480 depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4 do seu reinado sobre Israel, no mês de Ziv, este é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. A casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. O pórtico diante do templo da casa media 20 côvados no sentido da largura do lugar santo, contra 10 de fundo. Para a casa fez janelas de bacias fixas superpostas contra a parede da casa, tanto do santuário como do Santo dos Santos. Edificou andares ao redor e fez câmaras laterais ao redor. O andar de baixo tinha 5 côvados de largura e o do meio 6 e o terceiro 7, porque pela parte de fora da casa em redor fizera reentranças para que as vigas não fossem introduzidas nas paredes. Edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, e de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. A porta da câmara do meio do andar térreo estava ao lado sul da casa, e por caracóis se subia ao segundo e deste ao terceiro. Assim edificou a casa e a arrematou, cobrindo-a com um tabuado de cedro. Os andares que edificou contra a casa toda eram de 5 côvados de altura, e os ligou com a casa com madeira de cedro. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e executares os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai. E habitarei no meio dos teus filhos, dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo. Assim edificou Salomão a casa e a arrematou. Também revestiu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho da casa até ao teto. Cobriu com madeira por dentro e cobriu o piso da casa com tábuas de cipreste. Da mesma sorte revestiu também os 20 côvados dos fundos da casa com tábuas de cedro, desde o soalho até ao teto. E esse interior ele constituiu em santuário, a saber, o Santo dos Santos. Era, pois, o lugar do templo de 40 côvados. O cedro da casa por dentro era lavrado de colacíntidas de flor e flores abertas. Tudo era cedro, pedra nenhuma se via. No mais interior da casa preparou o Santo dos Santos para nele colocar a arca da aliança do Senhor. Era o Santo dos Santos de 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 20 de altura. Cobriu de ouro puro, cobriu também de ouro o altar de cedro. Por dentro Salomão revestiu a casa de ouro puro e fez passar cadeias de ouro por dentro do Santo dos Santos, que também cobrira de ouro. Assim cobriu de ouro toda a casa inteiramente, e também todo o altar que estava diante do Santo dos Santos. No Santo dos Santos fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados. Cada asa de um querubim era de 5 côvados, 10 côvados havia, pois, de uma a outra extremidade de suas asas. Assim também era de 10 côvados o outro querubim, ambos mediam o mesmo e eram da mesma forma. A altura de um querubim era de 10 côvados, e assim a do outro. Pôs os querubins no mais interior da casa, e os querubins estavam de asas estendidas, de maneira que a asa de uma tocava numa parede e a asa do outro tocava na outra parede, e as suas asas no meio da casa tocavam uma na outra. E cobriu de ouro os querubins nas paredes todas, tanto no mais interior da casa
como no seu exterior lavrou ao redor entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas. Também cobriu de ouro o soalho, tanto no mais interior da casa como no seu exterior. Para a entrada do Santo dos Santos, fez folhas de madeira de oliveira, a verga com as ombreiras formavam uma porta pentagonal. Assim fabricou de madeira de oliveira 2 folhas e lavrou nelas entalhes de querubins e palmeiras e de flores abertas, e estas, como as palmeiras e os querubins, cobriu de ouro. Fez para a entrada do santo lugar ombreiras de madeira de oliveira, entrada quadrilateral, cujas 2 folhas eram de madeira de cipreste, e as 2 tábuas de cada folha eram de dobradiças. E as lavrou de querubins de palmeiras e de flores abertas, e as cobriu de ouro acomodado ao lavor. Também edificou o átrio interior de 3 ordens de pedras cortadas e de 1 ordem de vigas de cedro. No ano 4º se pôs o fundamento da casa do Senhor, no mês de Zive. E no ano 10º, no mês de Bu, que é o 8º, se acabou esta casa com todas as suas dependências, tal como devia ser. Levou Salomão 7 anos para edificá-la.